E aí, torcedores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Luca, muito prazer estar falando aqui com vocês. Só para explicar, eu faço parte do time Big Six FC, sou integrante do time. Nós iniciamos a nossa página falando sobre futebol inglês, mais especificamente sobre as 6 principais equipes da Inglaterra. Por isso, ontem, nesse último domingo, foi a última rodada da Premier League. Nós estamos iniciando nosso canal no YouTube para falar um pouco sobre a temporada. Deixei meu caderninho aqui do meu lado, anotado para que eu possa falar um pouco sobre o desempenho dessas equipes, fazer algumas menções honrosas em outras equipes também. Então, para começar, só para dizer para vocês em relação ao Manchester City. O Manchester City acabou sendo campeão da Premier League, está em 2 finais de Copas, né? Final da Copa da Inglaterra, final da Liga dos Campeões, a final da Copa da Inglaterra, que por sinal será nesse próximo sábado, dia 2, e a final da Liga dos Campeões no próximo sábado, dia 10. Então a equipe do Manchester City está se preparando já para a final dessas competições. Mas foi uma temporada absurda. No início da temporada, a equipe do Manchester City vinha ganhando, mas não vinha convencendo. O Haaland, pelo fato de ser uma das principais contratações, fazia gols, mas passava um período sem fazer gols também. Então o time estava sendo bastante questionado e muitas pessoas não estavam botando muita fé em relação a esse time do Manchester City. Porém, depois da Copa do Mundo, a equipe do Manchester City acabou embalando, melhorou bastante, encaixou ali De Bruyne com o Haaland, Gundogan também sendo uma peça fundamental, Rúben Dias também conseguindo chegar ao seu alto nível, Ake também jogando na lateral esquerda, Cancelo também, que foi uma das discussões assim que apareceu nessa temporada, que acabou saindo da equipe do Manchester City. Então aconteceu muita coisa para que o aspecto negativo pudesse dominar, mas o Pep Guardiola conseguiu contornar todas essas situações. Teve a acusação de mais de 100 infrações na equipe do Manchester City, que não abalou dentro de campo. O Guardiola chegou até dar entrevista defendendo o clube. Gundogan também falando que estava alguma coisa estranha no clube. Guardiola falando que estava faltando fome. Enfim, os componentes para que a equipe do Manchester City não fosse tão bem nessa temporada eram diversos. Mas a equipe acabou superando todas essas adversidades e conseguiu demonstrar um bom futebol na metade para o fim da temporada, e não é à toa, apresentou um futebol brilhante, passou pelo Real Madrid com perfeição no jogo de volta pela Liga dos Campeões, foi campeão da Premier League, tirando o título do Arsenal, que vinha também numa crescente super interessante. Enfim, a equipe do Manchester City nesse sentido está de parabéns, porque apresentou um bom futebol. O Guardiola conseguiu contornar diversas situações e o Haaland batendo recordes. De Bruyne, que não via jogando muito bem também antes da Copa do Mundo, chegou em baixa na Copa, melhorou muito também no pós-Copa, né? Então a equipe do Manchester City acabou surpreendendo todo mundo. O Guardiola usando o Stones ali também em diversas posições, como zagueiro, como lateral, como volante, enfim, implantando o sistema WM, acabou encantando o mundo, né, em ver esse time do Manchester City jogando futebol de alto nível. Falando sobre o Arsenal começou essa temporada de uma forma muito surpreendente, né, engatando ali muitas vitórias. Se eu não me engano, eu não lembro o número de cabeça, mas a equipe do Arsenal conseguiu ter 248 dias, mais de 200 dias, isso é fato. Eu sei que a equipe do Arsenal liderou a Premier League, então é um número muito expressivo. Eu vejo o vídeo de outros companheiros da profissão falando que o Arsenal não pipocou, e eu concordo com eles. Para mim não foi pipocada da equipe do Arsenal. A equipe do Arsenal tinha um time titular, e quando você assistiu os jogos, todo mundo sabia quais seriam as substituições que o Arteta poderia fazer, porque o elenco do Arsenal é um elenco curto. Mas o que o Arteta fez nessa temporada com a equipe do Arsenal, o time apresentando um bom futebol, Gabriel Martinelli, Saka, Odegaard jogando super bem, Nketiah substituindo o Gabriel Jesus depois que o Jesus se machucou na Copa do Mundo, conseguindo dar conta do recado. Claro, em algumas ocasiões ele perdia alguns gols que deixava a torcida um pouco irritada, mas pelo fato dele ser jovem, tá em adaptação ainda, ele até que conseguiu suprir bem a ausência do Gabriel Jesus. Chris Nelson, desculpa, nessa pode deixar aí um sinal cinza aí que eu errei o nome dele, mas Chris Nelson entrando também, dando um pouquinho de
força ofensiva para a equipe do Arsenal. Então o Arsenal para mim não pipocou, para mim o que faltou mesmo foi elenco, porque em alguns momentos a equipe do Arsenal precisou, e falando em alguns momentos, sendo bem específico, depois da lesão do Saliba, o Arteta ele não conseguiu encontrar um jogador que pudesse o substituir à altura, como aconteceu na equipe do Manchester City, que o Guardiola tinha essas peças de reposição e a equipe do Arsenal não tinha. O Arsenal contratou o Jorginho, acabou contratando também o Trossard, que estava no Brighton. Então a equipe do Arsenal fez contratações que em alguns momentos conseguiu corresponder, mas mesmo assim estava faltando alguns atletas. O Arsenal tentou contratar o Mudryk, que acabou indo para o Chelsea, num valor muito acima, e o Arsenal vendo isso e vendo que ele não deu resultado nessa temporada, e o Trossard foi muito eficiente nesse sentido para a equipe do Arsenal, então o Arsenal até que fez a contratação correta. O Jorginho estava meio esquecido no Chelsea, foi para o Arsenal também, jogou bem, mas o Arsenal mesmo assim estava precisando de algumas contratações. O Saliba se machucou, como eu falei anteriormente, e o Arsenal precisava de uma peça de reposição nesse setor, que é um ponto que o Arsenal deve focar já na próxima temporada, na minha opinião. Mas eu reforço, para mim a equipe do Arsenal não pipocou na Premier League, conseguiu entregar até onde poderia. Nessa última rodada da Premier League, enfrentou a equipe do Wolverhampton, venceu por 5-0, renovou o contrato com o Xhaka, enfim, a equipe do Arsenal está de parabéns, e se fizer as contratações que estava já sondando no meio da janela de transferência durante a temporada, se acontecer, a equipe do Arsenal vai se reforçar super bem. Então falando do Rice, do West Ham, é um bom jogador, é um jogador que poderia elevar ainda mais o nível da equipe do Arsenal, enfim. Eu acho que se o Arsenal fizer algumas contratações pontuais, não nada exagerado, mas algumas contratações pontuais, tem tudo para dar trabalho na próxima temporada. O objetivo do Arsenal no início, todo mundo sabia que seria a Liga dos Campeões. O time acabou suprindo essa expectativa, brigando até as últimas rodadas pelo título da Premier League, mas acabou conseguindo assumir a segunda colocação da Premier League e se classificar para a Liga dos Campeões. Então a equipe do Arsenal é um time que a gente tem que ficar de olho, porque tem tudo para surpreender ainda mais com os jogadores, com o esquema tático já também bem consolidado, o Arteta também já ganhando mais experiência. Então a equipe do Arsenal é uma equipe que a gente merece ficar de olho, porque o que fez essa temporada, na minha opinião, merece só aplausos. Parabéns ao Arsenal. Manchester United, tô olhando aqui, a anotação é extensa porque aconteceu muita coisa. Parece que essas coisas que aconteceu nessa temporada são, sei lá, 2 anos ou 1 ano e meio, porque aconteceu muita coisa nessa temporada. Primeiro é Cristiano Ronaldo, o astro português. Ele, com a chegada do Ten Hag, acabou perdendo um pouco espaço, ficou no banco de reservas em muitos jogos ali com o Ten Hag, mas ele sempre acabava entrando nas partidas, mas ficou no banco de reserva. Teve até o episódio lá do jogo contra o Tottenham, que foi o clássico, que o Cristiano Ronaldo ficou no banco de reservas por volta dos 87, 88 minutos. Ele acabou saindo, foi pro vestiário, se trocou e foi embora. Então já causou um clima muito pesado no Manchester United, que vinha numa crescente já com o Ten Hag bem interessante, com o esquema tático também se consolidando ali, com Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, o time já se encaixando. Enfim, Cristiano Ronaldo meio causou um mal-estar naquele momento na equipe do Manchester United e acabou saindo do Al Nassr. Sancho, ele nessa temporada ele acabou sendo afastado para fazer tratamento, né? Porque o Ten Hag viu a necessidade para que ele pudesse focar um pouco mais nele, e o jogador acabou voltando na metade pro fim da temporada, mas foi um período que ele ficou afastado ali também. Então é um bom retorno. Ele ainda não conseguiu apresentar o futebol que ele apresentava no Borussia Dortmund, mas é um jogador que todo mundo sabe o potencial dele e acabou voltando, fez gol em algumas rodadas. Então é um jogador que está procurando recuperar a confiança, mas se conseguir apresentar o alto nível que todo mundo conhece, é o grande jogador que o Manchester United terá em mãos para que possa entregar na próxima temporada, até mesmo na Liga dos Campeões, que a equipe do Manchester acabou se classificando. Ten Hag, ele merece uma atenção especial porque chegou nessa primeira temporada, tá na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, como eu falei anteriormente na parte do Manchester City, né? Agora eu estou falando do Manchester United. Chegou na final dessa competição, chegou também na final da FA Cup, acabou sendo campeão em cima do Brighton nos pênaltis. Foi bem na Liga Europa, teve um momento ali que parecia que o Manchester United seria o favorito, né? Chegou no confronto contra o Sevilla e acabou perdendo, e foi uma derrota também que ninguém esperava da forma que foi, com as falhas do Maguire,
do De Gea, enfim. Mas a equipe do Manchester United parecia que seria a grande candidata a ser campeã da Liga Europa, mas acabou caindo pro grande Sevilla, que é o dono da competição, mas chegou também longe na competição da Liga Europa. Marcus Rashford no pós-Copa do Mundo fez uma temporada absurda, emplacando uma grande sequência de gols e se mostrando que ele é sim um jogador que pode ser decisivo para o Manchester United. Basta o time ter alguns jogadores que possa servi-lo como ele merece, porque ele é um jogador de muita qualidade. Então, não digo nem no setor do meio de campo, mas os pontas serem a altura do futebol dele, que aí ele vai conseguir entregar ainda mais. O Antony, pelo fato de ser a primeira temporada, ele ainda está em fase de adaptação. Teve jogos que ele foi bem, mas teve jogos que ele acabou sendo abaixo. Mas é uma questão de adaptação mesmo ao futebol inglês. Acredito que já na próxima temporada ele já vai estar um pouco mais adaptado. Lembrando que ele se machucou no jogo contra o Chelsea, no penúltimo jogo, que foi na quarta-feira, que o Manchester acabou vencendo a equipe do Chelsea, mas o brasileiro acabou saindo lesionado. Então vamos ver aí o tempo que ele vai se recuperar e como ele vai voltar já para a próxima temporada. O Manchester United conseguiu se classificar, então pelo fato do Ten Hag chegar na primeira temporada, chegar em 2 finais, se classificar para a Liga dos Campeões, o saldo é mais que positivo. Então para mim também o Ten Hag merece palmas, porque a Premier League ela não deixa você cometer falhas, e se você comete muitas, esquece, ou você fica sem uma vaga em alguma competição europeia, ou você é um desastre na temporada. E a equipe do Manchester United, por mais que tenha iniciado muito mal o início da temporada, tomando 2 goleadas, todo mundo já estava até ligando o sinal de alerta. Opa, o que aconteceu com o Manchester? Mas aí o Ten Hag foi lá, aos poucos, foi conseguindo arrumar a casa e o Manchester terminou a temporada em terceiro na Premier League, sendo que tinha muitos times bons. Não tô falando que a equipe do Manchester United é ruim, mas acabou terminando a temporada super bem. E também merece um destaque especial o Luke Shaw, que ele foi muito bem nessa temporada. E a família Glazer é o último ponto, né? A temporada da equipe do Manchester United foi boa, mas os protestos da torcida do Manchester United em relação à família Glazer é gigante. Já vem desde a outra temporada sim, temporada não, a torcida sempre faz protesto contra a família Glazer, que colocou o clube à venda, e pelo que parece, o time será vendido por um bilionário inglês. E no entanto, a família Glazer quer ficar com 10%. A torcida quer que a venda seja total. Mas, pelo que parece, a família Glazer terá 10% ainda do comando da equipe do Manchester United. Mas é um alívio para o torcedor do Manchester, que já não aguenta mais a gestão da família Glazer. Agora vamos falar do Liverpool. Liverpool que nessa temporada teve lesões, goleadas, instabilidade, Salah tendo uma temporada abaixo, mas mantendo o nível de gols, Firmino na sua última temporada, a torcida cantando a música Sim, senhor. Nem sei cantar, desculpa aí. A gestão também, que é um ponto a se abordar, porque dizem que o Liverpool também pode ser vendido, então é um ponto a gente ficar atento. E Liga Europa, vamos abordar esses assuntos aí em relação ao Liverpool. O primeiro tópico é lesões. A equipe do Liverpool, por mais que não tenha apresentado um bom rendimento, teve questões ali administrativas que ficou no ar assim, que ficou bem esquisito. O Liverpool teve um momento que estava com muitos jogadores no DM, no departamento médico, mas o Klopp também não estava conseguindo entregar o que todo mundo se esperava, e teve um momento que a equipe do Liverpool estava com 7, 8 jogadores do time titular machucado, ou jogadores que são considerados de nível titular machucados, e aí o Klopp tentando colocar jogadores da base, mas não estava dando retorno, perdendo jogos, ganhando, mas quando ganhava não apresentava também um bom futebol. Van Dijk não foi muito bem essa temporada também. O Konaté é um ponto a se destacar, que é um jogadoraço que o Liverpool tem ali, mas eu acho que o Liverpool já precisa até focar suas atenções num zagueiro substituto pro Van Dijk, mas tem alguns jogadores ali que já pode sair. O Liverpool já não vai contar com 4 jogadores, são eles Firmino, Milner, Keita e Chamberlain. Acredito também que não precisava continuar com Gomes, até mesmo com... Me fugiu o nome dele aqui agora, se eu lembrar durante o vídeo eu falo para vocês.
O Liverpool aplicou goleadas nessa temporada, um ponto a ser bem curioso. Pelo fato da temporada ter sido muito abaixo, o Liverpool ganhou o jogo por 9-0, se eu não me engano, contra o Bournemouth, que nesse último fim de semana, na última rodada, foi 4-4, mas se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, mas ganhou por 9-0, aplicou 7-0 na equipe do Manchester United, no momento que a equipe do Manchester havia sido campeão em um fim de semana anterior, tinha vencido a equipe do Brighton, que tinha sido campeã. Aí o Liverpool vai lá e aplica 7-0 em Anfield, jogando um futebol que todo mundo esperava que fosse o futebol que pudesse bater de frente com a equipe do Manchester City, mas chega no jogo seguinte, vai lá e perde o jogo também. Então é uma temporada muito instável. Só para vocês entenderem assim o nível do que eu quero dizer de instabilidade da equipe do Liverpool. Se vocês forem parar para ver, se eu não me engano, já próximo agora do fim da temporada, teve o clássico entre Liverpool e Tottenham. O Liverpool chegou a abrir 3-0, aí depois a equipe do Tottenham foi lá e fez um gol ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Tottenham colocando a pressão absurda. Então, nesse jogo já dá para ter uma noção do que foi a temporada da equipe do Liverpool, que foi no primeiro tempo um time excelente, que joga um futebol muito bonito, mas no segundo tempo tem um apagão que não estava conseguindo entregar. Então, isso foi mais ou menos a temporada do Liverpool, que na Liga dos Campeões passou ali em segundo lugar, mas não apresentando bom futebol, chegou até a aplicar goleadas, mas não foi a mesma coisa, não foi o mesmo rendimento, e a equipe do Liverpool precisa renovar alguns pontos ali do seu time, e o principal dele, acredito eu, que seja o meio de campo. O Arnold, em alguns jogos ele acabou jogando ali como meio campista. Se ele jogar nessa posição, o Liverpool precisa contratar um lateral que possa exercer bem a função defensiva, né? Porque no ataque o Arnold ele é excelente, mas o Liverpool precisa de um lateral, precisa renovar o seu meio de campo. Tem alguns jogadores que estão surgindo da base ali, que estão correspondendo, mas mesmo assim precisa de alguns jogadores. Tem o McAllister, que falam que ele pode ir pro Liverpool, que ainda não é nada certo, mas é um jogador que pode ir pro Liverpool. Enfim, janela de transferências a gente vai abordar para vocês, mas tem muita coisa aí que já pode acontecer em relação ao Liverpool. O Salah, como eu falei, por mais que ele não tenha tido uma temporada brilhante em relação a jogadas individuais, como nós estamos acostumados a ver em outras temporadas, ele manteve o nível, terminou a temporada com 19 gols, se eu não me engano ele chegou a 30 gols nessa temporada, então ele manteve o nível. Por mais que a temporada do Liverpool e a dele não tenha sido o que todo mundo se esperava, ele manteve o nível pelo menos de gols e conseguiu fazer com que o Liverpool terminasse a temporada na 5ª colocação. Firmino, é muito legal ver um brasileiro indo bem assim na Premier League, né? Ainda mais o Bob Firmino, que tem uma história muito bonita à frente do Liverpool, ganhou todos os títulos que disputou, então é muito bonito ver a torcida ganhando, fazendo a música pra ele, cantando em um dos jogos que foi contra o Leicester, cantando por volta de 10 minutos, fazendo homenagens ao brasileiro. E aí no último jogo dele em Anfield, ele vai lá e faz o gol de empate contra o Aston Villa, que foi o último jogo, então foi uma despedida inesquecível. É muito bonito ver o brasileiro sendo homenageado dessa forma. A gestão, saíram algumas notícias de que saíram alguns diretores do Liverpool, o departamento médico não tinha um médico que pudesse cuidar do departamento médico, então aconteceu algumas coisas ali que acabou atrapalhando o planejamento do Liverpool, e por ser uma temporada extensa de um clube que participa de outras competições, não ter um médico, não ter um diretor ali que possa ajudar nessas questões, acaba assim se refletindo dentro do campo. Então a culpa não é somente do Klopp por não conseguir fazer com que o time possa jogar um futebol bem, tem a parte administrativa que a gente não sabe de muita coisa que acontece. Então o Liverpool deixou a desejar nesse sentido. Dizem também que o Liverpool pode ser vendido, já saiu algumas notícias de que o Liverpool tem interesse de vender também, os donos têm interesse de vender o Liverpool, então é um ponto para que a gente possa ficar atento aí para informar vocês. E na próxima temporada o Liverpool não estará na Liga dos Campeões, vai jogar a Liga Europa, então o Liverpool está fora da Liga dos Campeões, mas vai estar presente na Liga Europa. Agora a gente vai pro Tottenham. Meu Deus, que temporada do Tottenham. Vou destacar aqui os pontos que eu vou abordar, e aí eu vou falando um de cada vez, como eu estou fazendo nos outros. Mas tem Daniel Levy, Antônio Conte, Kane, Lucas, goleada e fora de competições europeias. O primeiro ponto é Daniel Levy. A torcida do Tottenham também não aguenta mais o comandante, o presidente, o dono do clube, seja lá como for. A torcida do Tottenham também não aguenta mais o Daniel Levy. São diversos protestos, a torcida está cansada dessa gestão também. Um dos motivos para estarem cansadas é porque o técnico que
estava lá, que era o Antônio Conte, ele chegou a dar declarações fortes em relação a contratações que ele pedia, só que o clube não atendia. Claro, também não posso ser ingênuo a dizer ao ponto de que quando ele pediu alguns jogadores, o Tottenham contratou. No caso dele é o Richarlison, acabou sendo contratado, mas o Richarlison também teve uma temporada muito abaixo, teve lesão também, que a gente não pode esquecer, que acabou atrapalhando a temporada do brasileiro. Mas o Daniel Levy já chegou até a soltar comunicados informando de que a culpa dele, do clube não ter ido bem nessa temporada, a culpa é toda dele. Então é um planejamento também do Tottenham que foi muito mal, demitiu o Antônio Conte, aí deixou o auxiliar comandando, o auxiliar que tem uma visão de jogo muito que parecida do que a do Antônio Conte. E a equipe do Tottenham tinha jogos que não ia muito bem, não apresentava desempenho bom algum, era um time muito previsível, sendo sincero, era um pouco chato acompanhar a equipe do Tottenham. Então, demitir o técnico e deixar o auxiliar do técnico, pra mim não faz sentido algum fazer esse tipo de movimento. E aí deixou o auxiliar, que já tá há muito tempo no clube, que aí começou a desempenhar um bom trabalho, mas pelo que parece a equipe do Tottenham vai buscar algum técnico. Falava muito em Nagelsmann, que acabou saindo do Bayern de Munique, mas já dizem que ele não quer assumir o Tottenham. Dizem também do técnico do Sporting, que me fugiu o nome agora, mas o Tottenham ainda não fez um movimento, não tem uma notícia de que tem um técnico à vista que eles podem contratar. Mas pelo fato do Tottenham não participar de nenhuma competição europeia, não tá disputando nenhum título, aí nós vamos ao ponto mais importante do time, que é Harry Kane. O cara levou o time nas costas. Teve um momento que o Tottenham estava em quarto, em quinto ali, e você parava para olhar e falava: nossa, o desempenho do Tottenham é tão abaixo assim, mas como eles conseguem? O motivo: Harry Kane. O que esse cara jogou de bola nessa temporada é algo absurdo. Levou o time, sem exagero algum, levou o time nas costas, dando passe, fazendo gol, sendo líder, capitão, dando a cara a tapa. O Harry Kane foi o protagonista da equipe do Tottenham. O som foi muito abaixo, o Kulusevski foi abaixo, enfim. A equipe do Tottenham foi muito abaixo como um todo, mas que merece palmas é o Harry Kane, porque esse cara jogou muita bola, chegou a 30 gols na temporada. Se eu não me engano, não vou chutar, mas ele fez bastante gols, foi o segundo líder na artilharia da Premier League de gols, então Harry Kane merece palma sim. Lucas, que também encerrou sua passagem pela equipe do Tottenham. O brasileiro ficou 5 anos defendendo as cores do Tottenham, fez gol nesse fim de semana no jogo contra o Leeds. O brasileiro não vai renovar o contrato com a equipe do Tottenham, mas é uma passagem bonita. Teve aquele jogo marcante contra o Ajax em 2019, que ele conseguiu fazer 2 gols, classificando o Tottenham para a final da Liga dos Campeões. Então o brasileiro deixou história lá na equipe do Tottenham. Goleada. A equipe do Tottenham levou uma goleada histórica pelo Newcastle, levou 6-0, se eu não me engano. O jogo no primeiro tempo tinha acabado 4 ou 5-0, mas o Tottenham acabou levando essa goleada. Os jogadores tiveram que pagar aos torcedores que foram assistir o jogo contra o Newcastle, que foi fora de casa. Os jogadores tiveram que pagar como pedir desculpa, porque foi um desempenho horrível, muito abaixo. Então o Tottenham também amargurou essa derrota e teve que até pedir desculpas pro torcedor, pagando o ingresso que eles haviam pago e ido até esse jogo contra o Newcastle. E a equipe do Tottenham também está fora das competições europeias. Depois de 10 anos, a equipe do Tottenham não vai disputar nenhuma competição europeia. Nesse último fim de semana estava em disputa contra a equipe do Aston Villa, que acabou ficando com a vaga da Conference League. A equipe do Tottenham, não vai disputar nenhuma competição. Por um lado eu vejo até como um saldo positivo, por mais que seja um clube grande que precisa participar de competições europeias para chamar a atenção de grandes jogadores. Eu acho que a equipe do Tottenham precisa ter um recomeço. Esse recomeço seria já sendo um técnico, talvez pudesse trazer de volta o Maurício Pochettino, que já vou falar que ele foi pro Chelsea, mas o Maurício Pochettino, ele tem uma história muito bonita com a equipe do Tottenham, e nesse sentido, se o Tottenham pudesse trazer ele de volta para ter um recomeço mesmo, recomeçar arrumando os erros, arrumando a casa, tirando alguns jogadores que eu acho que não precisam estar no Tottenham hoje, para trazer outros, para dar uma nova energia, um novo gás, teria que ser já o novo técnico, poderia ser o Maurício Pochettino. Mas já que não aconteceu, então procura um técnico que tem um planejamento, foca na próxima temporada em pelo menos se classificar para alguma competição europeia, busca montar um time bom para que aí sim possa colher frutos grandes nessa próxima temporada, que seja ela buscando uma vaga para a Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League, mas precisa colocar os pés no chão, refletir o que aconteceu nessas últimas temporadas, porque o time vem passando alguns vexames. Mas se conseguir manter o Harry Kane na equipe do Tottenham, já é um grande passo para recomeçar já a próxima temporada. Mas repito,
Se o Harry Kane sair, tem que recomeçar tudo de novo, porque é um absurdo um time ter um estádio que tem, um centro de treinamento que tem, um time que tem um dos melhores jogadores, um dos melhores centroavantes do mundo e não conseguir conquistar nenhum título ou até mesmo chegar em finais de forma convincente também e chegar em finais consecutivas. Não chegar uma vez ou outra. Tottenham já tá sem ganhar títulos há muito tempo e o torcedor do Tottenham não merece isso. Pelo time que tem, pela estrutura que está se criando, não merece esse tipo de coisa. Então, se conseguir deixar o Harry Kane contratar um técnico e focar na próxima edição da Premier League, tem tudo para fazer um bom desempenho. Então, vamos ficar de olho aí em relação à equipe do Tottenham Spurs. Chelsea. Que temporada do Chelsea, hein? Pelo amor de Deus. Chelsea teve demissões, teve um monte de contratação, Graham Potter, Pochettino e fora das competições europeias também. Os Blues fez a pior campanha da história da Premier League, terminou em 12º com 42 pontos, 44, não vou me recordar exatamente, mas vamos lá. O Chelsea teve 3 técnicos nessa temporada, Thomas Tuchel, Graham Potter e Frank Lampard. Thomas Tuchel, ele iniciou a temporada já com o novo dono do clube, o novo dono do Chelsea, e acabou sendo demitido com poucas rodadas. Aí o Chelsea foi lá e contratou o Graham Potter com um contrato de 5 anos. Então se pensou, nossa, agora o Chelsea vai começar a fazer uma nova gestão, vai ter uma nova gestão que vai fazer um planejamento. Não aconteceu isso. Graham Potter não conseguiu apresentar o que todo mundo se esperava, que ele fez de bom trabalho no Brighton. A pressão também era absurda, porque um clube que fez um investimento alto, contratando Sterling, contratando Cucurella, Thiago Silva, que já estava desde a outra temporada, mas também é uma das peças fundamentais ali. E aí traz jogadores como a Aubameyang e aí não usa, enfim, ficou uma sensação muito estranha. Traz o Mudryk, aí depois traz o Enzo Fernandes e o time não consegue desempenhar nada, Kanté machucado, diversos fatores acabou atrapalhando a temporada do Chelsea, mas o fator principal são as contratações. Isso acaba pesando muito. Um time gastar o que gastou nessa temporada, fica muito feio assim, fazer esses tipos de contratações, gastar milhões e milhões de dinheiro e o time não conseguir render nada. Então o Chelsea, antes de acabar a temporada, já anuncia Maurício Pochettino como novo técnico para que possa arrumar a casa, tirar alguns jogadores, porque se eu não me engano a equipe do Chelsea está com 40 jogadores no plantel. Então o Maurício Pochettino já vai fazer uma limpa, já vai dizer qual jogadores ele quer ficar ou não quer ficar, porque a equipe do Chelsea precisa arrumar a casa, porque gastou muito, e quando se gasta muito, se espera muito, né? E o que não aconteceu. A equipe do Chelsea gastou muito e aconteceu muito pouco. Lembrando que teve até João Félix que chegou lá, enfim. Foi diversas contratações, a equipe do Chelsea contratou outros atletas também, mas nenhum trouxe resultados ainda. Então é um time que a gente tem que ficar de olho na próxima temporada. E aí fica aquela pergunta, será que o Chelsea já na próxima temporada, com um novo técnico, será que vai brigar na parte de cima da tabela ou vai brigar na parte de baixo? Pelas contratações que tem, se espera que briga na parte de cima da tabela, mas a que ponto? O que eles vão brigar? Vai ser por título? Vai ser por vaga na Liga dos Campeões? Vai ser por vaga na UEFA Europa League? Ou vai ser por uma vaga na Conference League? Pelo elenco que tem, se espera que eles possam brigar para ficar entre os 4 primeiros da Premier League. Enfim, tem muita coisa para acontecer em relação ao Chelsea, mas o fator principal é a troca de comando do dono do clube, o método como ele vê o futebol, e 3 contratações, 3 técnicos diferentes em apenas uma temporada na Premier League, não tem como. Para que o projeto dê certo é muito improvável. E a equipe do Chelsea acabou fazendo isso, trazendo 3 técnicos diferentes, com pensamentos totalmente diferentes, e os jogadores também não entregando o que se esperava. O Sterling é um deles, João Félix, que saiu com questões abertas lá do Atlético de Madrid com o Diego Simeone. Enfim, vamos ver como vai ser o Chelsea já nessa próxima temporada também. E agora eu vou fazer algumas menções honrosas. Aston Villa e o Unai Emery. O Aston Villa com Steven Gerrard estava brigando ali na parte de baixo da tabela, brigando até mesmo para não cair. Aí o Aston Villa foi lá e contratou o Unai Emery, que apresentou uma sequência absurda de vitórias. Se for pegar desde quando ele chegou com as outras equipes, ele fez a terceira melhor campanha na Premier League nessa temporada, né? Ficou atrás apenas de Manchester City e Arsenal. Então, para vocês verem o potencial que o Unai Emery tem, ele é um bom técnico. Chegou na equipe do Aston Villa, tirou o time da disputa para não cair para a segunda divisão, a mais conhecida como Championship, e conseguiu classificar a equipe para
Conference League. Então, o que esse técnico fez de transformação com o Aston Villa é algo absurdo. Douglas Luiz jogando muito bem, enfim, outros jogadores também que, se eu for ficar destacando aqui, o vídeo vai ficar muito extenso, mas o Aston Villa merece palmas, e eu posso até fazer vídeo se vocês quiserem falando sobre o Aston Villa, deixa aí nos comentários, porque esse time foi muito bem nessa temporada, melhorou de uma forma absurda. O Brighton, então, foi uma das sensações dessa temporada. Também temos que destacar o Brentford, mas o Brighton, o que apresentou nessa temporada? Teve a saída do Cucurella, teve a saída do Graham Potter como técnico, que já estava lá há um bom tempo, e aí o De Zerbi vai lá e assume a equipe do Brighton, consegue apresentar um futebol bonito, até recebe elogios do grandioso Pep Guardiola, que fala: esse técnico vai dar muito trabalho, tem totais condições de assumir grandes clubes na Europa. Então, quando o Pep Guardiola fala, a gente tem que parar para ouvir em relação ao ponto do De Zerbi, porque ele tem razão, tá coberto de razão, porque esse técnico é bom e fez com que o Brighton chegasse na final da Copa da FA Cup. Então merece sim essas menções honrosas, porque esse time jogou muito bem. McAllister, Mitoma, Caicedo, que são jogadores que podem sair. Enfim, o Brighton tá de parabéns pela temporada que fez, e vai jogar sua primeira competição europeia, vai jogar a Liga Europa. Então o Brighton, assim como o Aston Villa, tá de parabéns, porque foi uma temporada muito bonita. E as equipes do Big Six tem que ficar de olho, né? Porque a Premier League, como eu falei, ela não te dá chance ao erro. E se você comete muito erro, tem histórias legais como a do Brighton e a do Aston Villa, que vão voltar às competições europeias. O Aston Villa vai voltar e o Brighton vai disputar sua primeira competição europeia. Então, eles estão de parabéns. E já entrando na questão dos clubes que caíram e dos clubes que estão subindo. As quedas para a Championship foram Southampton, Leicester e Leeds. O Southampton já havia sido rebaixado, né, em algumas rodadas anteriores, mas o Leicester dá até uma sensação de dó, porque teve Brendan Rodgers como técnico nessa temporada. O time estava indo até bem na temporada passada e na outra também, brigando por uma vaga na Liga dos Campeões, deixando escapar nas últimas rodadas, e nessa temporada não conseguiu apresentar um bom futebol, mas tem bons jogadores, que conseguia até fazer com que o time pudesse dar um retorno para sua torcida, para o clube, mas não aconteceu. O time começou a melhorar nas rodadas finais, mas foi tarde demais e acabou caindo. O Leeds também, com Marcelo Bielsa, teve temporadas bem legais, temporadas anteriores, e nessa temporada teve passagem de 2 ou 3 técnicos também, não conseguiu se manter na Premier League. Dá uma dó, porque são bons times, mas a Premier League é tão disputada que esses times acabaram caindo. São times bem legais de se acompanhar. O Leicester, voltando a falar sobre o Leicester, poxa, o Leicester foi campeão em 2016 da Premier League, foi uma das sensações com o Vardy. Enfim, vamos ver como vai ser, né? Porque o Newcastle tá aí no mercado, tem bons jogadores lá na equipe do Leicester, como o Barnes, como o camisa 10, que me fugiu o nome também, peço desculpa, que são bons jogadores. Tem o Vardy, mas eu acho que o Vardy continua lá. Enfim, no Leeds também tem bons jogadores. E é isso, gente. Esses clubes acabaram caindo para a Championship, que é a segunda divisão da Premier League. E os clubes que estão subindo é o Burnley, que tem como técnico o Kompany, que era treinado por nada menos que Pep Guardiola, conseguiu alcançar a marca de 100 pontos na Championship. O Sheffield United também está subindo, voltando para a Premier League, e o Luton Town também vai voltar para a Premier League. Então teremos esses clubes na próxima edição da Premier League. Eu falei do Newcastle, que temporada absurda, Ed Howe, Bruno Guimarães, Joelinton, muito legal ver também o Newcastle voltando para a Liga dos Campeões depois de 20 anos. Claro, tem essas questões financeiras, né, que são da Arábia Saudita, de um fundo saudita, né, mas o que esse clube jogou de bola nessa temporada também foi algo muito legal, merece parabéns, vai ser muito legal. Vamos ficar de olho nessa temporada, nessa janela de transferência, como vai ser as movimentações. Se dizem muitos jogadores que podem ir para lá, então vamos ver como eles vão se comportar, porque eles estão indo bem tímidos assim no mercado de transferência, mas quando trazem jogadores é para dar retorno, e eles estão fazendo contratações boas, que já tá dando frutos já para essa equipe do Newcastle. Mas é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. A gente vai começar a trazer vídeos aqui para vocês no YouTube. Mas é isso. Tamo junto. Muito obrigado e nos vemos numa próxima. Até mais, gente.